A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, mais um ensinamento da Palavra de Deus aqui. Eu vos cumprimento seu irmão Guilherme Sabino, de Atibaia, São Paulo. Glória a Deus. Um ensinamento, da Palavra do Senhor Deus que vai nos ajudar muito, e principalmente aos novos convertidos. Glória a Deus. A Palavra de Deus traz os mistérios maravilhosos. E hoje nós vamos aprender sobre a criação, a origem do pecado. Quando que surgiu o pecado, onde e como ele entrou na humanidade. E isso é importante para que a gente possa estar aprendendo, para entender a obra do Senhor Deus, a nossa condição e a obra salvadora de Cristo Jesus ali na cruz. Vamos fazer por etapas, que Deus venha estar nos abençoando. Mas aqui, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Logo depois estaremos lendo o 15, o 16 e o 17. Amém? Diz assim, Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e de boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Glória a Deus, O mistério da Palavra de Deus, ele vai se encontrar aqui. Quem ouviu o ensinamento aos novos convertidos sobre o mistério da Bíblia, nós estamos falando um pouquinho, do que aconteceu a criação de Deus. Mas nessa criação a Bíblia diz que Deus lhe formou o mundo, apenas com ordem, com sua própria palavra. Ele falava e tudo aparecia, criava-se do nada, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer então que Deus leva 7 dias contados, É o que a tradição do cristianismo, judaísmo aceita, que 7 dias o Senhor Deus ele criou tudo, E a Bíblia diz que depois de ele ter criado, formou os céus e a terra, os animais, os répteis, todos de água, as aves, os do chão, os da terra, E o Senhor Deus depois cria por último o ser humano, que é Adão. E Deus ele forma o ser humano com suas próprias mãos, com o pó da terra. E isso nós aprendemos o porquê que Deus fez isso, Mas a Bíblia vai dizer então que Deus prepara um jardim, porque tudo que Deus criou, ele preparou o lugar para colocar o homem. Deus não colocou o homem por causa do jardim, Deus colocou o jardim por causa do homem. Então esse é um ensinamento da parte de Deus também. E o Senhor Deus coloca Adão no meio do jardim. Quando ele colocou Adão no meio do jardim, ele coloca uma tarefa para o ser humano, para ele ir nomeando os animais da terra, e dando nome às coisas. E tudo aquilo que ele chamava, assim era o nome. Mas a Bíblia diz que assim que ele pôs, Deus deu uma advertência para ele. Porque Deus havia colocado no Éden um jardim, E no meio desse jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. E junto com essa árvore também existia ali perto a árvore da vida. Deus tinha dito, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque quando comeres certamente
morrerá. A Bíblia diz que até nesse período, Deus ele descia todas as tardes para vir conversar com Adão e com sua esposa Eva, né? Ele descia até a terra e conversava com Adão e com Eva todo o fim de tarde. Então Deus, naquele período, irmãos, nós temos que entender que acontecia alguns mistérios. A terra não precisava de chuva, porque Deus, Adão estava num lugar onde todas as frutas davam-se para que ele pudesse comer. Aonde Adão chegava, haveria fruto para que ele pudesse comer, para que ele pudesse se alimentar, né? A Bíblia vai dizer então que depois, também outro mistério, é que o ser humano tinha contato pleno com Deus, né? Tinha contato pleno com sua presença, falava face a face com o Senhor. Ele descia todas as tardes. E essa advertência que ele tinha dado a Adão, falando certamente morrerás, é a consequência do seu pecado que aconteceria. A Bíblia diz que, então, né, essa comunhão, não sabemos quanto tempo durou, mas a Bíblia diz que logo também isso já se acabaria, porque Satanás, tomando ali, ou tomando forma, ou tomando a mente de uma serpente, desceu até o jardim, subiu ali naquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e apresentou um fruto, né, conversando com Eva, para que ela pudesse estar comendo dessa fruta, desobedecendo a Deus, né, do que ele havia dito. A Bíblia vai dizer então que ele toma, né, usa a serpente e começa a conversar com Eva. Aí entra mais um mistério que o ser humano não sabe, mas nós vivemos perguntando: ué, será que era normal os animais falarem naquela época? Que se for hoje um animal falar, a gente ou sai correndo ou vai repreendendo, porque animal falar não fala, mas a Bíblia diz que a cobra falou, né? Enfim. E Eva não se espantou. É interessante que Eva conversava com a cobra normalmente. Mas enfim, né? Esse é apenas uma observação que muitos de nós fazemos. Mas a Bíblia não fala nada a respeito disso. E outra, a Bíblia diz que Satanás então convence, né, Eva a comer do fruto, porque ele era um fruto muito bonito. Mas aí começa com uma sutileza, ele falando: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto? Olha, a sutileza de Satanás. E Eva diz: não, ele disse que não podemos comer do conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto a gente não pode comer, mas de todos nós podemos. E ela fala assim: não é que se vocês comerem vocês vão morrer, né? Ou seja, o inimigo estava jogando que Deus ele estava mentindo e ocultando o verdadeiro motivo de eles não poderem comer. Deus havia dito: vocês vão morrer. Se vocês comerem desse fruto, vocês não podem comer, mas se vocês comerem, vocês vão morrer. A Bíblia diz então que depois de ter conseguido bailar, né, a mente de Eva, ela pega desse fruto, porque ele era muito bonito também, né? A serpente tinha dito que eles iam ter poder e seriam igual a Deus, né, conhecendo tudo. A Bíblia diz então que ela come e depois logo também chega Adão e come também do fruto. Quando Eva comeu, é interessante, se você ler e observar, Eva comeu, não aconteceu nada. Mas quando Adão comeu, por ser o principal, diz que os dois caíram, né, por terra. E logo depois eles se levantaram. Foi uma coisa muito interessante. Eles caíram e seus olhos se abriram. Tiveram conhecimento. E quando aconteceu isso, irmãos, né, Adão comendo esse fruto, permitindo ele sendo o primeiro, né, o cabeça, ele permitiu e abriu muitas rupturas. A primeira consequência do pecado foi que a comunhão que ele tinha com Deus
foi rompida. Deus agora, até hoje, né, não pode descer na terra para falar com o ser humano, como ele fazia antes. Deus não pode vir, né, por causa do pecado que atingiu a humanidade. Foi a primeira consequência, a perca da comunhão com Deus. A segunda consequência do pecado, o ser humano, né, foi expulso também do lugar onde Deus havia estabelecido. O pecado já estava dentro do ser humano, conhecimento malicioso. É interessante que o ser humano não consegue dominar o conhecimento. Você conhece o bem e o mal, a gente pode observar que o mal sempre prevalece na mente do ser humano. Não que o mal prevalece em vencer, mas todas as pessoas que têm sabedoria, eles sempre fazem alguma coisa de ruim. Como, por exemplo, o homem que era inteligente inventou a primeira arma. Ele tinha um conhecimento, mas inventou a arma, entendeu? A pessoa que inventou a primeira bomba nuclear, então, tinha um conhecimento, mas depois fez a fórmula da bomba nuclear. Ou seja, parece que o conhecimento, o ser humano não consegue dominar o conhecimento. O conhecimento é que domina a mente do ser humano. Ele sempre vai ser propício para o lado obscuro. É o que a Bíblia deixa claro, né? O terceiro que aconteceu com o ser humano é que a humanidade recebeu o pecado, passou a morrer, né? Não era mais eterna. A carne, agora ela padeceria, morreria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje existe a morte. Naquele tempo não existia dores e doenças. Depois disso, a terra passou a ter muitas doenças. Não existia espinhos e nem cardos e nem nada de erva venenosa. Depois do pecado começou a nascer muitas coisas, né, venenosas, e assim vai. A Bíblia deixa bem claro que era um ambiente de paz, e essa paz ela se perdeu, né? E o principal foi isso, a morte passou para todos. Agora todo ser humano, filho de Adão e Eva, né, que nascerem, passariam por um período na terra, mas morreriam, né, seriam enterrados no pó da terra. A Bíblia diz também, deixa claro que depois nós vamos observar ali que até mesmo os animais que estavam no jardim, não existia cadeia alimentar, né? Os animais, a cobra, como foi bem explicado, havia comunhão em plena um com o outro e até com o ser humano. O ser humano dominava tudo. A Bíblia diz que Adão tinha poder e autoridade sobre qualquer um. Ou seja, na selva, quem mandava não era o leão, né? Se o leão visse o ser humano chegar, ele tinha que se prostrar, né? Ou seja, ficar quieto enquanto o ser humano estivesse passando, em respeito, porque ele era a criatura suprema, a criatura que é a imagem e semelhança de Deus. Se ele fosse mais além, o rinoceronte, com toda a sua força, ele tinha também que respeitar a presença do ser humano. Não existia cadeia alimentar, um devorando o outro, e nem mesmo nada disso. Era plena paz. Mas depois começou a existir cadeias alimentares. Começou a existir animais devorando um ao outro. E não só isso, né? Também o ser humano passou a ter malícia de querer destruir, matar, roubar, né? Inveja. Mas fica aí para o nosso conhecimento. Então, o pecado ele começou na terra através de Adão e Eva. Mas como nós vimos no outro ensinamento aos novos convertidos, o pecado mesmo ele surgiu no céu, onde Satanás se rebelou contra Deus. Surgiu o primeiro pecado, que foi orgulho, né? Depois, o segundo pecado, que foi inveja, ele quis tomar o trono de Deus. O terceiro pecado foi a mentira, que ele é o pai da mentira, né? Criou para fazer um montinho, tentou tirar. Depois ele fez a primeira rebelião, que é o pecado de rebeldia. Ele foi rebelde, né? Aí depois ele foi lançado para a terra. E ele conseguiu criar o primeiro pecado no ser humano. Qual foi o primeiro pecado? Desobediência. Deus disse, não comerás
Então o ser humano foi e comeu. Isso é desobediência, quebra da lei, né? Pecado. O que é pecado? Pecado é tudo que a gente fala, faz, que desagrada a Deus. E quando nós fazemos isso daí, nós estamos pecando, quebrando a lei de Deus, né? Pecado significa errar o alvo. Então todas as vezes que nós não cumprimos o que Deus quer, né? Deixou e estabeleceu, que nada é ruim, né? É tudo bom, o que Deus deixou e estabeleceu, para ter ordem, né? E harmonia nas coisas, nós estamos pecando quando quebramos os seus mandamentos. Então a Bíblia diz que esse foi o primeiro pecado do ser humano. A desobediência foi o pecado que o homem e a mulher cometeram. Até hoje nós vemos essa consequência. Quem não chora por um parente que morreu? Não era para existir velório, não era para existir fila de hospital, a fila do SUS, a fila do... Hoje nós vemos muitas pessoas, as doenças do século XXI hoje, mas quantas pessoas não morrem de câncer? Quantas pessoas não morrem de várias outras doenças piores, AIDS, né? Quantas pessoas não morrem e quantos não tem que enterrar os pais? Quantos pais não tem que enterrar os filhos, né? Quem nunca morreu ou com tiroteio ou porque foi assaltado? Então tudo isso foi consequência do pecado. Não existia essa malícia. O único, irmãos, que conhece o pecado e não é dominado por ele é Deus. Não estou dizendo que Deus ele peca, não. Deus ele sabe o bom, mas ele também conhece o mal. Só que Deus não deixa ser dominado. Ele controla tudo, porque ele não pode pecar. Deus sabe o que é pecado de idolatria. Deus sabe o que é pecado de vaidade. Deus sabe o que é o pecado de cobiça, de olhar para uma mulher e tal. Ele não olha, né? Mas ele sabe. Mas o ser humano não. O ser humano, ele tendo esse conhecimento, entra na sua mente essa seta e ele não consegue controlar. Ou seja, o conhecimento não foi propício para o ser humano numa coisa boa. Mas como Deus disse, ele morreria. Depois que Adão e Eva comeram, desobedeceram do fruto e comeram ali, irmãos, o que aconteceu? Toda a humanidade não tinha mais como chegar até Deus. Todos passaram a ter um lugar só para ir, o inferno. Quando a Bíblia diz em Jesus Cristo já, né, no Novo Testamento, e fala assim, aquele que crer, né, e for batizado, algumas traduções trazem assim, será condenado, mas não é. A tradução mais correta é aquela que você vai ler e vai estar escrito assim, aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Por que já está? Porque a nossa condição depois do pecado, irmãos, foi não ter a presença de Deus. Certamente morrerá é isso, ser lançado ao inferno, fora da presença de Deus, queimando para todo sempre na eternidade, sem chance de sair, não tem como sair mais. Então todo mundo que nasceu depois de Adão, depois do pecado de Adão e de Eva, já nascemos condenados ao inferno. Nós não vamos ao inferno, nós já vamos nascer condenados ao inferno. A diferença é que nós vamos morrer e já vamos acordar lá. Então, olha o que aconteceu com a humanidade. Toda a criatura de Deus, homem e mulher, né? A humanidade já acordaria depois de morrer dentro do inferno por causa da desobediência que aconteceu. É a consequência. Foi Deus que lançou eles para o inferno? Não. É a consequência. É que nem você fala para uma criança, filho, não coloca a mão na tomada, porque dá choque. E a criança fica naquela. Vai, não vai, vai, não vai. Quando coloca, deu choque. Quem deu choque? Foi o pai que falou que teria choque? Não. É uma consequência. Ali passa energia e o simples é isso. E Deus falou assim, se você comer, você vai morrer. Não é que eu vou te matar. É a consequência. Tem uma consequência atrás ali que não é boa. Alguns podem dizer assim, mas Deus ele colocou com essa árvore bem no meio do jardim. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas também a árvore da vida estava lá. Por que eles não pegaram da árvore da vida? Você viu que Satanás só puxou sardinha para aquela árvore lá, que era a proibida. E outra, todos os frutos eles podiam comer. Tem aquela coisa que o ser humano fala, né? O proibido parece que é mais gatiça ao ser humano.
Mas infelizmente até hoje nós temos essa consequência. Então todos nós, vamos lá, né? Sem abrir o leque, né? Todos nós, depois que Adão e Eva comeu o fruto, desobedecendo a Deus, foram expulsos da sua presença, todos nós já nascemos condenados ao inferno. Irmãos, olha aí. Todo bebê que nasce, já nasce condenado ao inferno. As crianças não vão para o inferno, como diz a Bíblia. Jesus diz que as crianças é dele. Porque a criança nasce com o pecado. Vamos lá para o povo entender. A criança já nasce com o pecado. Mas ainda o pecado não foi despertado nela. Ela não tem malícia, né? Então, até certa idade, a criança não tem malícia. Então, se ela morre ali, ela não tem como ser condenada porque ela não atuou o pecado, né? Mas, quando já começa uma certa idade, já conhece o bem e o mal, começa a ter malícia, ali o pecado já foi despertado dentro de si. Então o ser humano já nasce com o pecado dentro de si. Como se fosse um grande vírus que atinge, né, tudo ali, né? Ou uma água, quando você joga tinta, uma gota de tinta, ele espalha na água toda. Então foi justamente assim. Parece que contaminou o sangue, contaminou a alma, contaminou o espírito. Então todo mundo que nasce com alma, que é o ser humano, né? Todo ser que tem alma passou a ser condenado pelo pecado. E com essa mancha do pecado passou já a ser condenado ao inferno. Então nós não nascemos livres, nós já nascemos condenados. Então era bom que Adão e Eva não tivessem filhos nenhum. Mas diz a Bíblia que nessa foi a condição. Quanto mais ser humano vai nascendo, mais ser humano mais pessoas já nascendo na condição de condenado. Não tem céu. Todo mundo já nasce já preparado para ir ao inferno. Então essa aula aí, esse ensinamento da palavra sobre o pecado. Viu quão ruim é o pecado, irmãos? A desobediência de Adão e Eva foi muito longe. E hoje nós aprendemos algumas coisas. A criação, o primeiro pecado na humanidade, onde surgiu o pecado, que foi no céu através de Lúcifer. O pecado da desobediência, que foi o primeiro pecado que o ser humano cometeu, e assim por diante. Amém? Então fica esse ensinamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.